né? As palavras fortes, as palavras pesadas. E eu, gente, fui criada num lar, graças a Deus, que meus pais, até os meus 17 anos, eu não conhecia Jesus ainda. Só que eu fui criada em um lar que as pessoas já achavam que nós éramos crentes. Meu pai não bebia, não fumava, minha mãe nunca gritou com meu pai nunca gritou com a minha mãe. Meu pai e a minha mãe viveram juntos 42 anos. Meu pai nunca separou da minha mãe, nunca largou a minha mãe, pelo contrário. Meu pai tem um zelo muito especial pela minha mãe. Aqui não tem ventilador, eu tô suando um pouquinho, tá? Mas a gente resolve aqui rapidinho. E meu pai tinha um zelo muito especial pela minha mãe. Meu pai tinha um carinho. Gente, a moto, porque eu estou gravando meus vídeos agora, no dia de trabalho. É meio-dia. Então, meu pai tinha um zelo especial pela minha mãe, um cuidado, sabe, pela minha mãe. Então, era um casal que eu admirava muito. E eu queria fazer tudo o que minha mãe fazia pelo meu pai, eu queria fazer pelo meu marido. Só que, infelizmente, eu me dei mal. O meu marido achava que por eu querer fazer, fazer ele de rei, tratar como rei, sabe? Como a igreja ensina, tratar o nosso marido como rei, como cara, né, gente? Eu achava que isso estava fazendo bem pra mim, pelo contrário. Ele dizia que se eu não fizesse, ele contava assim, ele se reunia com os amigos na minha sala, na minha casa, da nossa casa, e ele dizia assim, tá vendo aí? Ela faz, porque senão se ela não fizer, eu quebro ela no pau. Porque realmente ele me batia de fio, de carregador, ele me batia de fio, de instalação de casa, ele me batia de cinto, ele me batia de pontapés, ele me chutava, ele me gritava. Os vizinhos meus, gente, infelizmente, ouviam e tinha vizinhos meus que diziam, olha, se ele continuar eu vou chamar a polícia. Eu dizia, pelo amor de Deus, não. Se você falar, eu vou desmentir. No meu trabalho, a minha chefe, uma das minhas chefes, me pegou de braço roxo por umas 3 vezes e eu só dizia que tinha batido na estante, que tinha batido na porta, que tinha batido aqui. E até um dia ela dizia, se você não me dizer o que foi isso daí, eu vou ter que denunciar você. Eu digo, se você me denunciar que no meu casamento tem esse tipo de coisa, eu falo que é mentira sua. A minha chefe ficou desarmada. E ela percebia que meu marido, ela sabia que meu marido me batia várias vezes. Ah, Cláudia, você fala assim, tranquila? Gente, já passou. Eu não tenho problema nenhum com isso. Já passou, graças a Deus. Sabe, às vezes a gente passa pelas coisas quietinho e deixa que um dia Deus dá vitória. Só que às vezes tem coisas que tem que partir da gente. A atitude de mudança tem que partir da gente. E infelizmente eu queria sempre mostrar que eu era boa, que eu era isso, que eu era aquilo outro. Gente, eu queria agradar as pessoas também. Além de querer agradar meu marido, eu queria agradar as outras pessoas que rodeavam o meu marido. E quanto mais eu fazia, mais aquelas pessoas me criticavam, caluniavam, falavam do que não sabiam. Gente, pelo amor de Deus, eu vou pedir aqui a vocês, no nome santo de Jesus, não calunie não. Não levante falso a ninguém. Não levante, gente. Se você não sabe, cala a boca. Você não sabe. Tinham pessoas tão próximas do meu esposo que diziam que eu tinha amante em Receio. Eu cuidava do meu pai. O meu pai partiu agora em 2017, no final de 2017. O meu pai partiu quando uma das complicações que meu pai teve foi problema no pulmão de areia, que ele trabalhava muito em garimpo, ele gostava de ir pro garimpo quando a oficina mecânica estava ruim, que ele tinha oficina em DC, e quando estava ruim lá, ele ia para o garimpo, mas os amigos dele dividiam lá a gasolina, né, no carro, que o dia dele estava pouco, e eles iam. Então, devido a poeira que ele recebeu muito, gente, o pulmão ficou muito afetado. O pulmão dele ficou igual ao pulmão de quem fumava, afetou muito. E também por complicações da diabetes. Meu pai morreu muito magrinho, muito desnutrido, muito como é que fala, desabilitado, né? Não sei como falar a palavra, mas meu pai morreu muito fininho, sabe? E todos os anos, gente, todos os anos eu ia, porque quando eu casei com meu marido, eu fiquei 6 anos sem poder ver minha família, porque o meu marido não permitia, gente. Se eu saísse de casa, ele dizia, se você sair de casa, eu coloco outra mulher aqui dentro. Se você for viajar, se você for visitar sua família, eu coloco outra mulher, porque ele já tinha intenção, ele já estava colocando, tinha muito tempo, eu não sabia, gente. Eu ia pra igreja, congregava, cantava, aquele negócio, né, de crente, ali sempre, assiduamente nos cultos, enquanto meu marido, que também se dizia cristão, e estava se afastando aos pouquinhos e comprou um belo de um carro.
colocava mulheres na minha cama. E eu, como bestalhada, chegava sempre naquela coisa, ah, meu amor, e beijava, e abraçava, e queria sempre dar atenção, sempre comprando roupa nova para ficar bonita, para chamar a atenção dele, enquanto ele estava com outra na minha cama, na minha casa, no meu quarto. E os meus filhos presenciavam isso, os meus filhos viam, porque tinha vezes que meus filhos não queriam ir para a igreja comigo. Às vezes a gente saiu de senhoras e eles não queriam ir no ensaio de senhora, eles queriam estar no ensaio de criança. Então eles ficavam em casa e eu ia para o ensaio. E quem me levava para o ensaio, gente? Quem? O meu querido marido, o meu querido esposo me levava para os ensaios. Me deixava na igreja e vinha para casa e pegar a outra gente e colocar na minha casa, no meu quarto e na minha cama. E você já sabe, né, o que acontece quando o cara leva outra mulher para sua casa, né, gente? Não seja inocente como eu, gente, que quando a minha filha me contou, e contou para a avó dela também, da parte do pai, a mãe do pai, ele me disse, eu cheguei para ele e perguntei, ele me disse que era testemunha de Jeová. 10 horas da noite, 9 horas da noite, né? Porque eu estava no culto e ele ficava até 9 da noite com essa mulher. Era testemunha de Jeová que estava na minha casa evangelizando ele. Vamos pular outra parte, gente?